Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu sou Yasmin Souza, lá do @yasviagens na rede vizinha. E aqui nesse canal eu te conto as minhas histórias de viagens, meus perrengues de viagens, te dou muitas dicas, trago muitas reflexões e principalmente dates certos, mas que acabam virando date errado. Nos últimos vídeos que eu postei, vocês já perceberam alguns spoilers de um date que tava dando certo, que eu tava super feliz, super apaixonadinha, mas acabou que no final virou date errado. Pois é. E aí, claro, como aqui nesse canal eu considero vocês parte da minha família, parte da família e as viagens, hoje eu decidi trazer a história assim, começo, meio e fim, para vocês ficarem situados de por que esse date não foi pra frente, principalmente sendo um gringo, né? Quando a gente fala, ai, diferença cultural. É, gente, é babadeira. Eu diria até que essa história tá tão boa, tá tão assim de conto de fada, no começo, né? Que deveria sim virar um filme do Netflix. Então, alô Netflix, pega esse enredo, patentia e me dá o dinheiro que tá tudo certo. Mas então, se eu fosse você, eu pegaria pipoca, um lencinho, uma Coca-Cola, um vinho, sei lá, porque essa história é babadeira. Em fevereiro de 2023, se você está assistindo aí esse vídeo um pouco mais tempos atrás, fevereiro de 2023, eu fui visitar a minha amiga Marlene, que mora lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Nova Iguaçu, porque a Marlene, ela é uma amiga que eu fiz no intercâmbio. Ela era praticamente a minha mãe do intercâmbio. Tem um vídeo sobre isso, sobre o meu intercâmbio para lá, quem é a Marlene, como a gente ficou tão amigas. E eu vou deixar aqui linkado no card para vocês. Mas sempre que possível, eu tentava dar uma passadinha lá no Rio para poder ver ela, ver como que ela tava. E também, para uma amizade dar certo, às vezes você precisa estar em contato, né? Então, no dia 17 de fevereiro de 2023, eu parti para Nova Iguaçu para poder ficar na casa da minha amiga esses dias. E aí, a única coisa que nós sabíamos que íamos fazer juntas era sair para tomar café, sair para comer e colocar o papo em dia. Se eu ia visitar o Cristo, se eu ia andar em Copacabana, se eu ia fazer isso, se a gente ia no zoológico, se a gente ia no não tava nada acordado. Por quê? Ela me disse, Yasmin, você tá vindo numa época que a cidade tá super cheia, super lotada por conta do carnaval. As coisas aumentam porque tem gente que vem de fora e daí, né, eles aumentam os preços por conta dos gringos e também de quem, não necessariamente só gringo, mas eu, por exemplo, que sou turista, que moro morava em São Paulo e daí tava indo visitar o Rio, ia pagar um pouco mais caro. E aí, então, ela deixou bem livre. Ela falou: olha, vamos ver conforme vai ser os dias. Se você vê alguma coisa que você quer fazer, você me avisa também, eu não me importo, porque eu tô mais pra ficar dentro de casa. Eu já passei dessa fase de carnaval. E a minha filha Isabelle tá vindo também pra minha casa. E quem é essa Isabelle? Quem é essa garota? Bom, a Isabelle também tem um vídeo aqui no canal quando eu fui pro carnaval. Que eu conto que ela é a filha da Marlene, que eu conhecia ela só meio assim online, porque enquanto eu e a Marlene estávamos fazendo intercâmbio lá em Toronto, no Canadá, a Isabelle está em Vancouver, no Canadá. Então, assim, a gente sempre se mandava mensagem, a gente sempre mandava foto. Eu conheci ela através da mãe dela, claro, porque eu passava muito tempo junto. E aí, quando eu fui pro Brasil, e assim, tava indo pra casa da mãe dela, ela falou: pronto. Aí tá a minha oportunidade de conhecer a Yasmin. E assim, as nossas idades são bem parecidas. Se eu tenho 24 agora, ela fez 21, 22, por aí. E ela tá nessa fase de acabou de sair do colégio e daí entrou numa outra escola, numa federal e tudo isso aquilo. E aí a nossa vibe bateu super, foi muito legal, foi muito legal. E eu sabia que esses dias prometiam bastante. E, claro, eu não imaginaria que a minha vida amorosa mudaria nesse carnaval de 2023. Então, no dia que a Isabelle chegou, claro, foi muita festa, foi muita diversão. Como eu disse, nossa, parecia assim que eu era a irmã mais velha dela e foi muito legal. E aí, claro, final de semana de carnaval, prolongado, isso e aquilo, várias pessoas. Eu nunca tinha comemorado carnaval por N motivos. E aí, então, a minha amiga falou: poxa, já que você tá aqui no Rio, você nunca viu o carnaval do Rio, como que é? Isso vai ser até bom para sua consultoria, para você poder dar umas dicas, uns toques e isso e aquilo. E eu falei: cara, sim, realmente, você tem razão.
E aí ela me deu a seguinte opção de nós irmos ver algumas coisas que estavam relacionadas ao carnaval num shopping que era próximo da casa dela. Nesse shopping tava tendo assim como se fosse um stand todo carnavalesco, todo lindo, maravilhoso. Até eles estavam distribuindo brindes, copos, camisetas, presentes de carnaval para as pessoas que estavam lá. E aí, nesse stand, foi muito legal porque estavam tendo várias baterias. Então, várias baterias mesmo de escolas de samba. Desde a escola de samba do bairro até o fim da noite, que veio a bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Então, assim, eu gosto muito dessa bateria. Eu sempre assisti aquelas 9.8, 10, as apurações. E eu tinha ela como assim, ah, beleza, eu vou torcer pra essa daqui. Então era Mangueira, Beija-Flor. E aí, quando ela contou pra mim que ia ter essa bateria, eu falei, a gente vai ficar até o final aqui e eu quero curtir, porque se essa for a única coisa que eu for ver do carnaval daqui, já valeu pra mim. E aí, nesse meio tempo que nós estávamos esperando, né, as apresentações acabarem, os DJs, entrega de brindes, para chegar na última bateria, que é a que eu queria assistir, a Isabelle comentou comigo que a escola que ela fez, o colégio que ela fez, né, o primeiro, segundo, terceiro ano, era um colégio federal lá do Rio de Janeiro. E ele sempre faz a própria festa de carnaval. Então tem o próprio carro de som, vai na rua com os alunos. Eles usam isso também para arrecadar um valorzinho aí, para fazer algumas melhorias na sala de aula, ou isso, aquilo, porque por mais que é uma escola federal e o governo deveria suprir sempre, né, uma formatura, um brindezinho para os alunos. E aí, nesse meio tempo que nós estávamos esperando, né, as apresentações acabarem, os DJs, entrega de brindes, para chegar na última bateria, que é a que eu queria assistir, a Isabelle comentou comigo que a escola que ela fez, o colégio que ela fez, né, o primeiro, segundo, terceiro ano, era um colégio federal lá do Rio de Janeiro. E ele sempre faz a própria festa de carnaval. Então tem o próprio carro de som, vai na rua com os alunos. Eles usam isso também para arrecadar um valorzinho aí, para fazer algumas melhorias na sala de aula, ou isso, aquilo, porque por mais que é uma escola federal e o governo deveria suprir sempre, né, uma formatura, um brindezinho para os alunos. Esse ano ia ter a primeira festa, o primeiro bloco de carnaval desse colégio federal que ela estudava, depois do Covid. Então, assim, eram 2 anos que não tinha-se essa festa e ia ter de novo. Então, assim, quem se formou dois anos atrás ia estar nessa festa. Quem estava se formando ia estar nessa festa. Então, assim, ia ser uma conjunção de todos os alunos que estudaram juntos esses anos todos para poder comemorar o carnaval e também a retomada, né, das atividades pós-Covid. E aí ela me convidou para ir com ela, porque eu tinha comentado que até então eu não tinha planos com a Marlene e ela estava querendo ficar mais em casa. E aí ela falou assim: mãe, não, a Yasmin precisa conhecer, né, e ir pra rua, isso e aquilo, glitter, purpurina, uau! E aí ela falou: posso levar ela? E aí a Mar falou: com certeza, melhor ideia que você teve, vocês são jovens, vai aproveitar. E eu sou muito grata pelo que a Isabelle fez comigo, porque foi, assim, um carnaval de milhões. Bom, para você que quer saber mais sobre como foi o meu carnaval, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Vou deixar ele aqui linkado para você poder assistir depois desse vídeo. Mas em suma, então, vocês já sabem que eu tava lá curtindo o carnaval, que eu conheci a Isabelle, amiga da Isabelle, que levou a gente para uma outra festa, um outro bloquinho lá na praia de Copacabana, onde eu conheci os amigos da Isabelle, sem ser a minha Isabelle, mas a Isabelle da Isabelle. E aí, claro que nós estávamos ali curtindo, gostando de tudo, o nosso grupo aumentou super. Mas o que eu não contei pra vocês é a parte do gringo. Bom, nesse carnaval fazia assim acho que 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tava solteira desde o meu último relacionamento. E eu sabia que carnaval era pegação, era isso, era aquilo, pelo que as pessoas falavam. Mas eu tava bem de boa, sabe? Eu tava bem assim, eu tô aqui pra curtir, eu não preciso disso agora, eu tô focada no YouTube, eu tô focada na consultoria, tô focada na minha empresa, nas minhas coisas. Não, não quero namorar agora, não quero ficar com ninguém, isso vai me atrapalhar e tal. E aí eu acho que o universo olhou pra minha cara e falou assim: ah, é? Vamos ver então se aparecer alguém de potencial na sua frente se você não quer namorar. E aí que eu conheci
o meu alemão, o meu ex-alemão. Eu vou colocar meu alemão aqui, que depois virou ex-alemão, mas tudo bem. Que nós vamos chamar de Oscar. Como aconteceu esse encontro de milhões? O meu amigo, né, que eu tinha conhecido ali pela Isabelle, ele tava assim, trêbado, tri-bêbado, muito bêbado mesmo. E aí, sabe aquela música Lovezinho? Essa música. Ele tava cantando a letra toda errada. Toda errada mesmo. E tava hilário, porque tava bêbado. E aí o que acontece? Que o bloquinho tinha acabado de acabar, aí era tipo 7 da noite, ainda tava cedo. E aí o meu amigo começou a fazer essa cantoria toda errada e a gente rachando de dar risada. Quando eu olho pra trás, tem simplesmente um cara rindo muito do que a gente tá rindo. E eu fiquei tipo, que aleatório, né? Aí eu peguei e falei assim, certeza que é gringo, olha pra cara disso daí. Porque, gente, ele tinha muita cara de gringo. Aquele branco, loirinho, miudinho, com o celular à mostra, com as coisas à mostra. Eu falei, é gringo, gente, é gringo. Dá pra sentir. Aí eu olhei pra trás e falei assim, ah lá, tá rindo da gente, né? Certeza que não tá entendendo nada e que ainda é europeu safado. Aí ele simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, eu falo português. E eu entendi tudo que você falou. Então tome cuidado com o que você vai falar no seu idioma, porque pode ser que o gringo também fale português. Nisso, então, acabou que o gringo, né, que eu vou chamar de Paulo, o gringo Paulo, a gente conheceu ele, aí ele falou por que ele estava no Brasil, por que ele falava português, isso e aquilo, claro, foi super. No carnaval você faz muitas amizades aleatórias, né? Tipo, eu tinha acabado de conhecer um grupo de amigos e já tava super amigo deles. Eu acho que isso é muito da gente que é brasileiro. E aí, ele era um gringo diferenciado, porque ele gostava de conversar, ele falava português, mas também a gente falava inglês com ele. E aí perguntava de onde ele era, o que ele tá fazendo aqui, aqui. Até que ele falou que era alemão e que estava passando um ano no Brasil, porque ele tinha acabado de terminar a faculdade. E aí ele estava meio que fazendo o ano de estágio dele. E aí ele, claro, como o Brasil tem relações econômicas com a Alemanha e vice-versa, tanto os brasileiros podem vir para cá para fazer um programa de Work Holiday Visa, quanto os gringos também podem fazer um Work Holiday Visa no Brasil durante um ano. E foi o que ele estava fazendo lá. E aí ele comentou pra gente que nada mais, nada menos tinha chamado o irmão dele, que também era alemão, que é o Oscar, para curtir o carnaval, porque eles já tinham ido para o Brasil outras vezes, mas não nessa época. Então eles queriam muito conhecer como que era. E claro, é sempre bom, né? Você tá acompanhado assim, se eu tivesse, a minha irmã pudesse viajar já assim loucamente, seria muito bom ter a companhia dela. E aí quando ele fez assim, esse aqui é meu irmão, e aí a gente tipo, meu olho fez assim, ó, plim plim, plim plim. Aí eu, não, quieta esse facho, quieta. Não, você falou zero love, zero amor. A gente tá aqui pra curtir. Gente, mas ele era tão legal, ele era tão atencioso. E ele conversava, e ele tinha, sabe, ele tava cheio de glitter do carnaval. E aí meu olho, tipo, oh, Deus, que lindo, gente, do jeitinho que eu queria. Ah, eu vou ficar com esse gringo, não vai ter jeito. E aí meio que foi o que aconteceu. O Paulo, que era o irmão do Oscar, precisou ir ao banheiro e pediu pra gente ficar de olho no irmão dele, até porque o irmão dele não falava português. E conversando com os gringos por aqui, eles disseram que uma das dificuldades deles quando eles vão pro Brasil é que pouca gente fala inglês. Então, ou eles aprendem o espanhol e falam portunhol com a gente, ou eles aprendem português, ou eles têm que achar assim, gente que realmente fale inglês, que eles falaram que é muito difícil. Então, como o irmão dele, né, o Paulo, viu que a gente falava inglês, falava português e era local, ele falou: ó, cuida aqui do meu irmão, eu vou fazer xixi e já volto. Porque a gente tinha comentado que ia ter outra festa ali perto de Barra da Tijuca, que a gente ia descer e tal, e que eles estavam convidados. E aí ele falou assim: peraí, eu só preciso fazer xixi e aí a gente vai. A gente tá super na vibe de ir com vocês. Daí que esse menino nunca mais voltou do xixi. A gente até achou por um momento que ele tinha sido raptado, né? Porque a gente tava no Rio de Janeiro. Mas, gente, ele nunca voltou. O Oscar ligava pra ele, mandava mensagem, e a gente tinha trocado Instagram. Eu mandei mensagem e nada, e nada, e nada. E aí a gente falou: bom, a gente tem que ir pra festa, mas a gente não vai deixar o menino sozinho. Então, nós convidamos o Oscar pra descer pra essa festa com a gente, lá na Barra da Tijuca. E aí, depois que o irmão dele conseguisse ver o celular, ou
sei lá, às vezes ficou sem bateria, o hotel deles era ali por perto de Copacabana, talvez foi, né, dar uma descansada e voltar. Ele passava a localização, falava que estava com a gente. Ele também tinha o meu Instagram, tinha o Instagram do Dani, que era o outro menino ali do grupo, tinha o Instagram da Hannah. E aí ele mandaria mensagem e a gente faria com que os dois se encontrassem. Mas como a gente tava cedo, era carnaval, e a gente queria curtir, nós fomos para essa outra festa na Barra da Tijuca. Chegando lá nessa festa, o clima tava muito bom, tinha música, tinha várias coisas acontecendo. Nós estávamos num grupo de 15 pessoas já, quando a gente parou para ver, assim, no caminho a gente foi recrutando pessoas. E o grupo de 4 virou um grupo de 15, 20 pessoas, o que foi, assim, sensacional. E aí que lá tinha um stand de caipirinha. E aí, conversando com esse gringo, porque a gente foi o caminho todo conversando, porque eu falava inglês e o Dani, enfim, também falava, mas o Dani tava meio que traduzindo para as meninas que não falavam, e eu tava falando diretamente com ele. E aí, no caminho, a gente foi conversando e ele comentou: Nossa, gosto muito de caipirinha, gosto muito de maracujá, mas ainda não tive oportunidade de provar uma, isso e aquilo. E aí, quando a gente chegou lá naquela festa, eu acho que tipo, ele mentalizou tanto que tinha um stand que vendia diversos tipos de caipirinha, inclusive a caipirinha de maracujá. E aí, eu fui lá e comprei uma caipirinha pra ele. Falei assim: Olha, bem-vindo ao Brasil, vou fazer uma coisa legal por você. E vamos ver no que vai dar. E aí, então, eu comprei uma caipirinha pra ele, a gente acabou dividindo a caipirinha. Eu tomei uma só, e aí ele acabou tomando mais, porque ele apaixonou, né? E ele tinha dinheiro, eu era, não era gringa com o euro pra gastar, mas aí ele contou que ele também estava vindo da Alemanha, que eles tinham uma empresa familiar e que ele tinha essa disponibilidade de viajar e que ele já tinha ido para os outros lugares, Costa Rica, Venezuela, e realmente o Instagram dele é tipo um Instagram muito de viagens. Eu falei, esse é meu cara. E aí acabou que rolou um clima entre a gente, tanto intelectual quanto físico, e aí eu acabei ficando com ele. Só que assim, não foi uma ficada de, vou ficar aqui com você, e aí depois foi carnaval, acabou. Não, a gente meio que casou no carnaval e ficou os 5 dias juntos, como casal mesmo. Foi assim, uau. E aí, o que aconteceu nesses 5 dias de carnaval? Bom, a gente pôde se conhecer melhor. A minha amiga falou que tava bem assim, na vibe de sair. Então eu ia na casa dela, a gente tomava café, ficava juntas. E depois eu e a Isabelle, a gente saía com o grupo que a gente tinha feito amizade pra ir pra praia, pra sentar lá na Urca pra poder comer camarão e conversar, isso e aquilo. E aí começou a minha história de amor com esse gringo chamado Oscar. Que na verdade não é Oscar, mas. Bom, eu passei esses 5 dias de carnaval com ele. Então a gente ia na praia junto com o grupo, a gente ia nos restaurantes junto com o grupo, a gente fazia passeio de carnaval com o grupo. E aí, claro, eu tive os meus momentos a sós com ele também. Mas quando foi assim, no penúltimo dia de viagem, nós nos separamos, né? Eu tava dormindo na casa da minha amiga, ele tava dormindo no hotel dele. E aí a minha amiga falou assim: Olha, bora lá na Urca comer pastel e ficar conversando. Tem um mirante que é lindo lá, você vai conseguir tirar várias fotos, você vai ver que é um lugar super legal, é super vibe aqui do que o pessoal do Rio de Janeiro faz. E aí, depois, se o Oscar quiser ir com o irmão dele, que o irmão dele apareceu, falou que tinha ficado sem bateria, enfim. Mas se eles quiserem, eles encontram a gente lá e é até bom que daí vocês continuam, né, se pegando e tal, se conhecendo. Eu falei assim, firmeza, fechou, perfeito pra mim. Então, eu mandei uma mensagem pro Oscar, falei, olha, a gente tá indo pra Urca, vocês são muito bem-vindos, gostaria muito que você fosse. E hoje é meu penúltimo dia que depois, amanhã, eu já tenho que voltar pra casa, porque eu tenho que trabalhar, né? Voltava à rotina normal e eu tava voltando um pouquinho antes do trânsito, do caos todo, porque a gente sabe como que é volta de feriado prolongado, principalmente carnaval. E aí que ele falou: Não, tudo bem, beleza, eu já falei pro meu irmão, nós vamos, conta com a gente. E aí depois a gente pode sair pra jantar nós dois juntos, andar ali em algum lugar, pra eu passar mais tempo com você, pra depois amanhã, quando você for embora, a gente ter se despedido apropriadamente. Eu achei super legal da parte dele. Só que aí começou que ele não chegava logo, tipo, a gente já tava lá na Urca fazia 2 horas e eu, Oscar, você tá vindo? A gente tá aqui, a gente tá pensando em talvez ir embora pra casa e tal. Você vai vir mesmo? Toma aqui minha localização e tal.
E ele falou, não, eu tô indo, aqui meu irmão, ele tá enrolando, ele quer ver o pôr do sol lá, não sei da onde, acho que no Arpoador. E aí ele não quer descer pra Urca e blá blá blá, e os táxis não estão aceitando as corridas, isso e aquilo. Eu falei, olha, eu vou ficar aqui até mais meia hora. Se você vier, ótimo. Se você não vier também, tá tudo bem. Foi um prazer te conhecer e foi um bom tempo que nós tivemos juntos. Quem sabe numa próxima, quando você voltar pro Brasil, a gente se encontre de novo. Que até então, gente, era carnaval. Isso não ia dar certo, sabe? Só que eu fui surpreendida com nada mais, nada menos que eu tava de costas. E aí a minha amiga falou assim: ele chegou. Aí eu falei: quê? Porque eu achei que ele não ia mais. Porque já tava assim, faltando 10 minutos pra gente ir embora. E aí quando eu olho pra trás, ele me sai sozinho do táxi, sem o irmão. E ele falou assim: o meu irmão não quis vir, então eu vim, porque eu queria te ver. Ai, manteiga derretida. Sim. Ele apareceu lá, ficamos mais um pouquinho de tempo, né? Porque ele tinha acabado de chegar, não ia ser legal todo mundo já ir embora. Mas aí no fim da noite acabou que nós fomos jantar num restaurante ali perto da praia de Copacabana. E o fim da noite acabou com nós dois andando de mãozinhas dadas na rua de Copacabana, fazendo vários planos para as próximas viagens e contando tudo que a gente tinha feito nesses 5 dias, como foi, tipo, totalmente inesperada. E eu confesso que eu já tava ficando um pouco apaixonadinha, porque eu sou um pouco emocionada às vezes. Mas era hora de eu ir embora pra minha casa. E claro, eu não sabia se eu ia o ver de novo. Porque, bom, ele mora na Alemanha, né? E eu tava morando no Brasil. E até então, eu tava trabalhando sim para uma empresa que fazia relações financeiras Brasil e Alemanha. E eu tinha o alemão no meu dia a dia também, além do inglês e do português. E eu, assim, tinha que lidar com muita gente alemã. Então, eu gostava bastante, assim, do mundo corporativo alemão, porque eles pareciam bem animados, solícitos, tinha plano pro futuro, isso e aquilo. E aí, meio que eu acho que eu tava mentalizando tanto para onde eu vou pro Canadá, onde que eu vou pra França. Que aí a Alemanha começou a, tipo, dar sinais que eu era ir pra lá. E aí, quando o Oscar entrou assim na minha vida e ele também era alemão, eu fiquei tipo, será que isso é um sinal pra eu ir pra lá? Não sei, vamos ver cenas dos próximos capítulos. E aí que vieram os próximos capítulos. Só que não na Alemanha, e sim em São Paulo, ainda assim em fevereiro de 2023. Quando eu voltei para Campinas, eu continuei conversando com ele, com o Oscar, com o gringo. E aí ele falava: olha, tô com saudade, queria te ver, é uma pena você não estar no Rio ainda, mas olha, meu voo sai de São Paulo e eu vi que você mora em São Paulo, talvez a gente poderia se encontrar, isso e aquilo. Eu falei: olha, eu posso até ver, né, como que vai estar o schedule aqui no trabalho, mas é muito difícil durante a semana a gente se ver, porque ele embarcava de volta bem num domingo. Então, assim, era meio que inviável pra mim passar a semana lá. Eu tinha meu trabalho pra fazer. E se eu tivesse em São Paulo com ele, eu queria levar ele pra turistar, né? Fazer umas coisas legais, não ficar lá comigo no computador. E aí, galera, que o universo estava cooperando tanto assim com a gente, que eu sim consegui banco de horas para esses dias que ele ainda estava ali pelo Brasil, mais precisamente descendo para São Paulo. E o rolê foi o seguinte: nós alugamos um Airbnb em São Paulo e eu fiz todo um planejamento de viagem. Teve até um dia que foi assim, na penúltima noite, antes da gente ter que se despedir, que nós fomos jantar num rooftop lá de São Paulo. Lindo, 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 lindo. Tipo, eu tava super arrumada, ele também tava super arrumado, a gente parecia assim, vestidos para matar. E aí, nesse rooftop, toda vez que passava os aviões, assim, que passava um avião por cima, e dava pra ver e ouvir o barulho, meu coração apertava e arrepiava, e daí ele me abraçava, porque ele sabia que tava chegando na hora de ir embora, e eu não queria, eu também não queria. E eu falei, cara, acho que a gente tá se gostando, mas nunca mais vou ver ele vai mudar pra um país, tipo, que eu não tenho pretensões de ir, não por agora, ou eu nem sei como que faz para ir pra Alemanha. Uh, e aí, no nosso último dia, nós fomos numa exposição da Frida e tiramos fotos de casalzinho. Mas depois já foi hora de se despedir e tanto ele ter que voltar para a Alemanha quanto eu voltar para minha casinha. Quando ele foi embora, já era ali no comecinho de março de 2023 e eu comecei a pesquisar maneiras e formas de intercâmbio na Alemanha. Não por conta dele,
mas porque eu vi que a relação Brasil e Alemanha era muito forte. E aí, conversando também com o irmão dele, eu pude ver que talvez o visto de Working Holiday Visa era aplicável para mim. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu estava trabalhando para uma empresa que era Brasil e Alemanha, então eu poderia pedir também para ser talvez expatriada, não sei, o que seria ótimo. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, só que assim, sem pôr muita pressão, sem nada, assim assado. Até o au pair nem tinha vindo até a minha cabeça nesse momento. E aí que, sim, ele chegou lá na casa dele e a gente continuou se conversando. Então, tanto por mensagem quanto por Reels no Instagram. É, E aí ele perguntava como eu tava e que tava com saudade, falava, poxa, eu queria que você estivesse aqui, isso e aquilo. Eu falei, também queria, mas assim, né, não é tão fácil assim. E nesse meio tempo a gente começou a, aos pouquinhos, fazer FaceTime. Então, é, quando você faz FaceTime com um cara que você gosta, é porque é tipo um big deal, é uma coisa muito grande. Porque daí às vezes você aparece em maquiagem, às vezes você aparece, tipo, com o cabelo tudo zoado. Às vezes tem que lidar com a rotina do dia a dia e ainda colocar lá, ligar aqui para o Oscar. Então tem que fazer parte da sua agenda. E não foi diferente com ele. Então, quando a gente se ligava, a gente ficava assim, 1, 2 horas se falando no telefone. E aí a gente não queria desligar. Era aquela coisa de, ai, desliga você primeiro. Não, desliga você. Ah. E eu falei, cara, eu tô gostando muito dele, muito, muito dele. Até que veio o grande eu gosto de você. Não foi um eu te amo, mas foi um tipo, eu gosto muito de você e eu gostaria muito de te conhecer melhor. Eu gostaria muito que você fosse a minha namorada, ficante, sei lá. Mas eu gostaria muito de conhecer você melhor. Então, como que a gente vai fazer isso dar certo? Depois de algumas buscas e, enfim, né, toda esse caos de procurar aonde eu ia morar no ano de 2023, 2024 e futuro, eu vi que o Canadá realmente não ia funcionar para mim, que era o meu plano A no momento, e eu acabei descartando. França também estava com muitos problemas socioeconômicos e o meu francês não estava lá onde eu gostaria que estivesse. E aí veio a Alemanha. Eu encontrei o programa de au pair e daí eu comecei a fazer todos os preparativos. Até quando mesmo eu estava estudando para a prova, o Oscar já sabia que eu estava estudando para a prova e ele me dava super apoio. Ele às vezes me ajudava a estudar, então ele me ligava em alemão e aí ele ficava, como foi seu dia? Wie geht's? E aí o que você fez no final de semana? Was du am Wochenende? Eu ficava tipo, ai, não entendo, sou burra. Mas ele me ajudava, sabe, a destravar. E eu falei, é bem sexy quando ele fala em alemão, né? Acho que eu vou pra Alemanha. E aí, então, que eu reprovei a primeira vez na prova, fiquei super desolada. Porque eu já tinha achado uma família, uma host family, mas. E tinha ele também, que eu queria ver logo. E eu sabia que se eu mudasse pra Alemanha, a gente ia poder se conhecer melhor, pra ver se a gente funcionava como um casal. E eu tava muito ansiosa pelo momento. Mas aí reprovei, e aí ele foi um querido, me deu super total apoio, a gente continuou estudando mais, mais e mais. Aí eu também entrei nas aulas de preparatório, até que veio a aprovação e estou indo para a Alemanha. Baby! Nisso a gente está falando aí de agosto de 2023, que foi quando eu embarquei. Então nós estávamos nos falando desde fevereiro a gente se conheceu, março foi quando ele foi embora, e aí agosto, mais ou menos, quase 6 meses aí, foi quando eu embarquei para a Alemanha. Então, uma das primeiras pessoas que eu vi quando eu cheguei na Alemanha, claro que foi ele, e foi muito bom, passamos momentos lindos. É, eu até fui para Frankfurt, que estava tendo uma feirinha com, como se fosse uma mini Oktoberfest ali, que tinha roda gigante, isso, aquilo. E aí a gente pegou e ficou lá, e aí eu falei, cara, eu tô aqui, eu não acredito. E aí ele começou a me mostrar, assim, as coisas que tinha para fazer, me cuidava de mim que nem um príncipe, e o carinho, o cuidado foi só aumentando, sabe? Então, eu realmente achei que ele ia ser, tipo, meu namorado, meu best friend forever. E aí, que a gente tava numa boa e que as coisas só iam começar a aumentar e aumentar e aumentar na parte emocional. Mas também estava muito feliz de ter chegado na Alemanha e ter alguém para falar: Uau, eu tenho um porto seguro. Então, às vezes eu ligava para ele, o dia não tinha sido muito bom, e eu falava: Poxa, minha host family fez isso. Ele falava: Não, isso é abusivo e tarará, você não precisa disso. No meu rematch também ele se ofereceu
para poder ficar com as minhas malas e foi muito querido da parte dele por fazer isso por mim. E, enfim, continuou me ajudando com o alemão, me impulsionava de vamos falar só em alemão hoje, vamos tentar só. E aí então eu tava gostando muito dele, sabe? Eu tava começando a amar ele, mas aí algumas coisas começaram a acontecer. Nisso, a gente tá falando aí de agosto de 2023, que foi quando eu embarquei. Então, nós estávamos nos falando desde fevereiro a gente se conheceu, março foi quando ele foi embora, e aí agosto, mais ou menos quase 6 meses aí, foi quando eu embarquei para a Alemanha. Então, uma das primeiras pessoas que eu vi quando eu cheguei na Alemanha, claro que foi ele, e foi muito bom, passamos momentos lindos. É, eu até fui para Frankfurt, que estava tendo uma feirinha com, como se fosse uma mini Oktoberfest ali, que tinha roda gigante, isso, aquilo. E aí a gente pegou e ficou lá, e aí eu falei, cara, eu tô aqui, eu não acredito. E aí ele começou a me mostrar, assim, as coisas que tinha para fazer, é, me cuidava de mim que nem um príncipe, e o carinho, o cuidado foi só aumentando, sabe? Então, eu realmente achei que ele ia ser, tipo, meu namorado, meu. Bom, quando foi ali pra setembro de 2023, já tinha um mês que eu tinha chego na Alemanha e a gente se via com bastante frequência, assim. Um final de semana sim, um final de semana não, às vezes ele subia, às vezes eu descia, eu ia pra cidade dele. E aí eu lembro que na primeira vez que eu fui pra cidade dele foi quando eu tive meu acidente de bicicleta. Eu ainda tenho marcas. Pois é, até quem souber de remédios pra poder tirar a marca, porque não tá bonito não. E aí a primeira vez que eu fui pra casa dele, ele falou que a gente poderia andar de bicicleta num lugar que ele gostava bastante, que realmente era lindo, numa cidade do lado, que tinha água, pleno pico do verão, batendo 30 e tantos graus, e que a gente poderia pegar a bicicleta da mãe dele e ele pegaria a bicicleta dele, né? Claro, pra gente poder fazer esse passeio. Só que até então, eu não sabia o que a gente era. A gente já tava, assim, se namorandinho por uns 7 meses. E até então, ele já tinha falado que gostava de mim, eu tinha falado que gostava dele, mas até então eu não sabia o que nós éramos. E isso tava, assim, me matando, porque eu não sabia se a gente era amigo, se a gente era amizade colorida, se a gente era só, tipo, gosto de você, mas não quero um relacionamento. Sei, eu tava meio perdida. E aí que veio esse tombo de bicicleta. Adivinha quem vai pedalar? O boy. Ai, gente do céu. Eu tive que ir na casa dos pais dele buscar o carro diferente e a bicicleta. E a mãe dele tava lá, e o pai dele tava lá. E eu tava assim, ai meu Deus, eu não tô pronta pra esse momento. Olhem isso. Vamos pedalar. O meu tombo, ele foi muito idiota. Eu já tinha andado mais de 5 quilômetros com a bicicleta, quase 3 horas andando de bicicleta pra ir. E aí, na volta, eu acabei que a bicicleta travou o meu guidão. E aí eu voei da bicicleta, tipo, voei de verdade. Porque a bicicleta da mãe dele era metade elétrica, metade bicicleta manual. E aí também, quando eu fui pegar a bicicleta, gente, o cu na mão, né? A bicicleta dele estava na casa dos pais. Então, antes da gente começar ao passeio de bicicleta, a gente teve que ir até a casa dos pais. Eu acabei não vi a mãe dele, porque eu fiquei meio escondidinha assim, né? Falei, não sei se ele quer me apresentar, o que a gente é, eu vou ficar aqui na minha. Aí ele falou com a mãe dele, falou que ia pegar a bicicleta, que tinha uma amiga, blá 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 blá. Mas até então eu achei que era isso, que a gente pegou a bicicleta, ele ainda não estava pronto para me apresentar, eu não sabia que a gente era. E a gente foi pedalar. Só que aí eu caí de bicicleta e eu caí feio. O meu joelho tava, tipo assim, todo ensanguentado. Eu tinha batido a testa, eu tinha machucado. E aí ele falou assim: você prefere ir pro hospital? Ou você prefere que a gente vá pra casa e daí eu te ajudo a fazer um curativo, cuido de você e tudo mais? Eu falei, bom, acho que hospital não precisa, até porque eu tô me sentindo bem, eu tava com dor, mas não muito. Eu consegui proteger a cabeça, meu joelho, mais minha mão que tava assim, ensanguentado. E aí ele falou assim: tá bom, então, eu vou te levar pra casa e daí lá a gente faz os curativos. Só que antes eu vou ter que passar na casa dos meus pais pra poder devolver as bicicletas, porque amanhã eles vão fazer trilha, tudo bem? Aí eu falei, não, tudo bem. E aí eu, meu Deus, eu acho que eu quebrei a bicicleta da mulher, porque o guidão tava assim, ó. Ela já nem me conhece, já nem vai querer me conhecer, porque misericórdia. E aí, chegando lá, a mãe dele tava na porta da casa, e aí ela viu que eu tava, tipo, com muito sangue, que aqui tava com sangue, aqui tava com sangue, e aí ela me convidou pra entrar. Aí eu entrei,
E aí eu falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Yasmin. Aí ele, então, mãe, essa é a menina de São Paulo que eu conheci no carnaval e tal. E aí ela, é ela. Então, tipo, ele já tinha falado de mim pra ela. E aí ela cuidou de mim, passou Bepantol, limpou meu machucado, me ofereceu café. Aí o Oscar inventou de fazer uma bebida lá que, gente, eu acho que eu tava com tanta dor que meu corpo começou a esfriar, que eu comecei a beber, beber, beber. Só dava a mãe dele e eu trêbada assim, tipo, e ela só falava alemão e eu entendia tudo. Nem sei, acho que o meu alemão ficou fluente depois que eu bebi. E aí ela, eu, e é isso. E o pai dele chegou lá também, então eu já conheci o irmão, conheci a mãe, que foi uma fofa, uma querida. O pai era um fofo, um querido também, tava até de macaquinho, que ele tava trabalhando, né, no negócio da empresa, da família. E ele tava com o uniforme, assim, tudo fofinho, e eu olhava pra ele e falava, cara dele, olha, gente, igualzinho família. E aí eu falei, putz, né? Fui apresentada pra família. E aí a gente sentou, tipo, abarradinho, assim, porque eu tava com dor, e aí ele ficou, tipo, e ela olhando, tipo, ai, que lindinho. E aí eu falei, putz, então agora eu conheço a família, tá acontecendo alguma coisa. Eu acho que sou alguma coisa. Mas não, não era. Nesse meio tempo, entre continuar conhecendo ele e o meu tomo de bicicleta e for apresentada para a família, eu tava aí em processo de rematch. E eu sabia que eu ia ter essas 2 semanas de férias, de folga aí, que era para eu poder viajar. Então eu fiz a minha viagem para a Suíça, fiz a minha viagem para a Croácia e a viagem para a Albânia, que também tá aqui no canal para vocês assistirem, foi com ele. Por quê? Eu já falei que eu queria viajar e eu tinha comentado Malta. Falei, acho que vou pra Malta, os preços estão legais, não conheço, vai ser bom, vai ser calor, vai ser praia. E ele falou, olha, não, tem bastante gente falando da Albânia, dá uma olhadinha. A gente começou a assistir alguns vídeos juntos. E ele falou, sempre quis ir, mas nunca achei o momento ideal, a pessoa ideal pra ir também. E eu acho que seria uma boa nós irmos juntos. O que você acha? Como um casal. E aí eu falei, tá bom, né? Só vamos. E aí eu achei que o quê? Nessa viagem, ele ia oficializar o pedido e me chamar pra namorar com ele, pra ser namorada dele, pelo menos oficializar em palavras, porque ele já tinha falado que gostava de mim, assim, quase que um eu te amo. Tipo, aqui em alemão tem um eu gosto muito, 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 tô apaixonado por você, mas ainda não é um te amo, é tipo o meio ali. Já tinha chego nesse meio. Eu também já tinha chego nesse meio. Eu tava assim muito pronta pra ser pedida em namoro por ele, porque ele era o meu cara. Só que essa ia ser a primeira viagem que a gente passava mais de 3 ou 4 dias juntos. Dessa vez iam ser 7 dias. E uma viagem de 7 dias você pode e deve conhecer muito bem a pessoa. Porque você vai dormir com ela, você vai acordar com ela, você vai ver o jeito que ela come, você vai ver como ela trata você, como ela trata as outras pessoas, como ela é em viagem. Então, chegou o momento de irmos de casal para a Albânia e eu já estava imaginando assim uma viagem de milhões, de muitos beijinhos, abracinhos e amorzinho. Mas foi totalmente o oposto que aconteceu. Nessa viagem, o Oscar se mostrou uma pessoa totalmente diferente do que ele já tinha mostrado. E ele começou com uns papos estranhos. Eu acho que nessa viagem, além dele começar a ser uma pessoa egoísta, às vezes ele comprava as coisas e, tipo, tava comendo lá e não me oferecia. E aí, quando eu comprava as coisas, eu oferecia pra ele, ele devorava. Então eu comecei a falar, né, falta um pouco aí de senso de divisão, ele é mais velho, não era pra ser assim. Outra coisa é que ele começou com uns papos de queria morar na Costa Rica, ter um bar de frente com a praia, trabalhar disso, deixar os negócios da família e aí voltar para a Alemanha e começar a aprender espanhol, mas até então nunca teve nenhuma vontade de aprender português ou perguntar para mim alguma coisa em português, sabe? Falar comigo no meu idioma, nunca. E até então ele nunca comentou sobre isso quando a gente falava sobre planos de futuro, sobre isso, sobre aquilo. Ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa que queria sim viajar, que sim queria fazer as coisas, mas ele nunca mencionou sobre essa vida de caiçara. E quem me conhece sabe que essa não é a minha vibe de vida, principalmente vibe de futuro, infelizmente. Eu sei que tem pessoas que querem vender as artes na praia e tá feliz, mas pra mim não é assim. Eu gosto muito de ter minha empresa, eu gosto da vida corporativa, eu gosto de glamour, eu não vou mentir. De vida boa, se eu puder ter um jatinho pra viajar, eu também gostaria. Mas eu comecei a ver um lado do Oscar que ele meio que perdia o controle da situação, como por exemplo,
lá no carro quando não deu certo de alugar. Ele ficou super grosseiro comigo, super seco, e eu falava, não fui eu que fiz cagada no aluguel do carro, não. Não vem me jogar essa raivinha, não. Ou fumar. Gente, eu não me importo da pessoa fumar. Eu sabia que ele fumava no Brasil, mas era uma coisa assim, fumar socialmente. Se tem alguém fumando, ele vai fumar. Se não tem ninguém fumando, ele não vai fumar. Os pais dele já tinham falado pra ele parar de fumar, principalmente porque ele começou a ter uns problemas de saúde. Ele já tem 30 anos, né? Principalmente problemas sexuais por conta do cigarro, por conta da nicotina. Então ele tinha que parar com isso. Mas eu não sabia que na viagem da Albânia ele ia virar uma chaminé ambulante, porque a cada 5 minutos que a gente tava junto, ele precisava fumar. E aí você tava toda bonitona, toda arrumadona, vinha aquele cheiro de cigarro pra perto de você. Ou você tava conversando com ele, ele parava, levantava e falava, preciso fumar. Pô, sabe? Tipo, umas coisas. Então, o senso de não dividir, fumar, essas histórias de querer ter um bar na praia, isso e aquilo. Então, não foi uma viagem muito boa pra gente. Eu acho que foi essa viagem que deu o ultimato final. E uma coisa também que deu um ultimato final foi que em uma das primeiras noites a gente tava ali sentado, conversando e comendo. E eu falei, Oscar, no Brasil, quando a gente tá gostando de alguém, que é uma coisa mais séria, a gente chama de namoro. Que daí a gente vai se conhecer, mas aí eu só fico com você e só com você. É uma coisa, nós dois. Se você é ficante, você também fala. Se você é ficante prêmio, você também fala. Então eu queria saber o que eu sou, o que nós somos. E aí eu já tinha conversado com as minhas amigas que eu precisava saber onde nós estávamos, porque já ia fazer 8 meses que a gente tava junto. E eu só tava com ele, sabe? Porque eu tava gostando muito dele. A palavra quase eu te amo já tinha saído. Então assim, eu queria saber qual era o próximo passo. Não precisaria necessariamente de um anel, de um pedido, disso e aquilo, mas eu gostaria de saber se era recíproco, pra não quebrar a cara de novo, porque meu último relacionamento tinha sido um cocô. E aí, nessa conversa que nós tivemos, simplesmente ele me disse que eu pensava demais, que eu tinha que deixar as coisas só fluírem e que pra ele eu era apenas uma amiga. Uma amiga com benefícios. E aí ele falava que gostava de estar perto de mim, ele gostava dos benefícios de estar comigo, mas ele não estava pronto para um relacionamento. Ele só sabia que ele queria ter filhos antes dos 40 anos, ele estava com 30, mas ele não sabia o que ele queria da vida dele. Então, assim, eu estava com uma pessoa que não sabia o que queria, e aí eu tava tipo assim, eu achei que nessa viagem ia ser pedido em namoro, e aí na verdade não. Eu tava vendo que eu tava sendo era muito emocionada. E é sobre isso. Então, passou a viagem da Albânia, eu tava dando graças a Deus que nós estávamos voltando embora e os nossos assentos eram separados. E claro, né, quem veio sentado do meu lado, um casal totalmente apaixonado, que do jeito que eu queria que ele tivesse me tratado nessa viagem desde o comecinho, mas não foi assim. Até teve um episódio que a gente tava indo pra Albânia, e aí eu deitei assim nele, eu até deitei com a mão porque eu sabia que eu tava com maquiagem. Ele tava com a blusa branca, só que eu deitei, tava muito cansada, ele botou o fone dele, olhou pra janela e ficou. Então eu deitei assim, aí deu só uma sujadinha assim, aí eu, nossa, desculpa, aí eu limpo, depois a gente lava lá quando estiver no Airbnb. E ele, não sei o que lá, minha roupa. Eu, calma, a gente a gente se troca, a gente, né, tá viajando, Cadê o pegar na mão, o abracinho? Ai, que bom fazer essa viagem com você. Não teve. Então, as coisas começaram a azedar aí. Basicamente, desde que a gente chegou aqui, o primeiro ponto que eu, assim, não gosto, e assim, os meus pais. Gente, eu tenho uma educação muito boa, sabe? Eu sou uma pessoa muito bem criada, sabe? Então, quando eu não gosto de alguma coisa, é porque eu sou chata, porque eu sou exigente. Porque os meus pais me deram uma boa educação, me deram uma boa vida. Então, eu não posso aceitar menos que isso, sabe? Eu não quero casar com qualquer pessoa porque amor não enche barriga. Mas, enfim, a red flag começou quando ele não é carinhoso. E, tipo assim, eu quero uma pessoa carinhosa comigo. Quero uma pessoa que me puxa pra perto, pega na minha mão, fala que eu tô bonita e se arruma pra sair. Não, gente. Ele sai de qualquer jeito. Ele trouxe, tipo assim, umas, sei lá, 3 camisas pra viagem e umas camisetas nada a ver. Aí você se arruma, fica bonitona, ele sai de meia e chinelo do seu lado, não toma banho, não escova os dentes, sabe? Porra, melhor. Aí, beleza, então a pessoa não se arruma, mas a Yas, ela pode mudar. Gente, mas eu já tô cansada de namorar cara que não. Tipo, se eu for num restaurante 5 estrelas, o cara vai de qualquer jeito, sabe? Eu acho que tem roupa pra você sair para todos os lugares. Mas enfim. Segunda red flag é que ele dirige muito rápido. E, tipo, eu normalmente
eu não tenho problema com outras pessoas dirigindo, eu sempre confio e tudo mais. Só que eu não confio na direção dele. Eu não confio, porque ele foi pegar a bomba de chocolate pra comer, derrubou o chocolate, aí ele ficou procurando chocolate e quase bateu o carro. O carro não é nosso, o carro é alugado, a gente tá de férias. Só pra vocês terem uma noção, eu tive que tomar Plasil, porque toda vez que ele tá dirigindo eu tenho vontade de vomitar. E assim, aqui é montanha, é muito zigue-zague. Pô, eu tô prezando pela minha vida e ele deveria estar prezando pela minha vida também. Porque um, ele é homem, dois, eu não tô no meu país, três, a gente tá de férias, quatro, o carro não é nosso. E é o mínimo, sabe? Acho que se meu pai soubesse que ele faz essas coisas, meu pai queria matar ele. E ele é um cara de 30 anos, não é mesmo? Então, cadê? Deixa eu continuar gravando antes que ele volte. É... Outras coisas que ele faz que eu vou deixar aqui resumido, porque senão, né, vai virar aqui uma bíblia. E coitado do menino também, né? Às vezes, né, tô falando mal dele, mas é a criação, gente. Cultura diferente. Bom, fumando demais. Aquele tem fumado demais, 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 demais. Tipo assim, ele fuma quase 2 maços de cigarro por dia. Isso é muito. Ele come, parece um ogro comendo e come toda a comida, tipo assim, não se importa se vai dividir ou não. Come a sua parte e o dele, não te oferece as coisas. Não é romântico. O que mais, gente? Ronca, coisa do tipo. Mas assim, o que acontece que eu fiquei decepcionada é que eu idealizei um cara que, sei lá, tava pronto pra um relacionamento, mas conversando com ele eu vi que a gente tem planos de vida muito diferentes, sabe? Ele é uma pessoa que gosta de dread e gosta de colocar, sei lá, tornozeleira. E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto da minha vida corporativa, business e businesswoman, usar meu salto, ter o meu iPhone, trabalhar em café. E eu gosto de ter esses momentos de praia, sabe? Mas eu acho que ele não sabe respeitar esse outro meu lado de business. E falou que quer morar na Costa Rica, disse que não gosta de falar inglês. Só que assim, eu não falo espanhol. E ele falou que prefere falar espanhol. Tipo assim, você tá namorando a pessoa errada, sabe? E, sei lá, ele é uma pessoa muito querida, mas eu não acho que sirva pra mim. E toda hora fica perguntando as coisas, sabe? Não faz planos, não faz nada. Tudo comigo, tudo eu. Tipo, não quero um menino, eu quero um cara pra cuidar de mim e ser cuidado. E, não... e assim, gente, zero ser mancol, porque ele tá até agora achando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Tipo, eu não consigo abraçar, eu não consigo ficar perto, porque eu não tô tendo saco mais. E, tipo, não era pra estar assim, sabe? Era pra gente estar, tipo, vivendo dias gostosos. E eu tô super irritada, tipo, ele tá com uma tosse, uma tosse, uma tosse, uma tosse, que eu tenho certeza que é por causa do cigarro. E aí ele pega e fala assim, ó, é porque você fica dormindo com a janela aberta, ou você fica dormindo com o ventilador. Só que não é, gente, é o cigarro. E, pô, não é por nada, sabe? Mas ele é uma pessoa de 30 anos. Eu nem ficar falando o que tem que fazer ou não. É a saúde dele. E nem a família dele gosta. Por que tem que ficar fazendo, sabe? Então, assim, eu não tô aqui pra educá-lo e ele não vai mudar por causa de mim. Então, eu acho melhor eu continuar as minhas buscas. Aí, futuramente, alguém vai encaixar nos meus requisitos e eu vou ser feliz. Logo depois que nós voltamos de viagem da Albânia, ele me dirigiu até a Bahnhof, da cidade do lado, sendo que eu tinha pedido para ele me dirigir até a cidade de Stuttgart, que a gente estava de carro, não custava nada. Não, ele me fez pegar o trem, porque ele falou que era mais rápido e que eu era... Eu não sabia como funcionavam os trens aqui, só que o trem levou 3 horas, o que eu poderia ter feito o caminho de um, para depois ele falar, ah, eu devia ter dirigido você, né? Mas é o que eu falo pra vocês, ele é confuso porque quando a gente se despediu, que eu tava descendo pra pegar o meu trem, ele falou, gostei muito de viajar com você, eu consigo ver você na minha vida no futuro, gosto muito de você, você é uma pessoa especial e vou começar a fazer planos pro seu aniversário pra gente passar juntos. E pro Natal, e pra esquiar, e pra isso, e pra aquilo. A gente não é amigo? Tipo, o que tá acontecendo? E eu já tava com tanto ranço dele por tanta coisa que ele fez na viagem, de tipo assim, sem noção, sabe? Que meio que eu já não tava mais sentindo as borboletas no estômago e, né, eu sabia que isso não dava pra continuar assim. Depois que a gente voltou de viagem, passou mais ou menos aí uns
umas 3 semanas, né? Que daí eu entrei de roommate, mudei de casa, precisava de um tempo também pra voltar, né? 2 semanas paradas sem estudar, então eu tinha muita matéria pra colocar em dia do alemão. Meio que a gente não tava se conversando, ficou meio que é isso, beleza, bacana. E aí que eu até levei pra psicóloga e eu falei, olha, eu gosto muito dele, eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu não acho que ele é meu cara do futuro. Eu acho que ele tem milhões de qualidades, mas os defeitos dele, no meu ver, se sobressaem. E eu sempre falei pra mim mesma que eu não quero que uma pessoa mude 80% do que ela é pra me fazer feliz. Eu acho que daí eu não vou estar me apaixonando pela pessoa. Vou estar me apaixonando pelo que a pessoa está se tornando pra me agradar. É como se alguém não gostasse de mim e falasse assim, ó, muda isso, aquilo, aquilo. Aí a gente tá pronto pra namorar. Então assim, não sou eu. É um personagem, sabe? E é uma hora essa peteca vai cair, esse personagem não vai durar. E eu sabia que eu tinha que meio que deixar as coisas claras entre eu e o Oscar. Então, eu tentei me encontrar com ele pessoalmente, mas não deu, porque daí ele ficou com Covid, e aí eu fui viajar, isso e aquilo. E aí, então, durante um telefonema, eu falei, a gente precisa conversar. E eu falei pra ele que eu gostava muito dele, que eu tava pronta pra ser pedida em namoro naquela viagem, mas nós sabíamos que nós estávamos em páginas diferentes da vida, que talvez no futuro a gente dê certo, ou não, ou nunca foi pra ser, mas a gente tava assim, né? Uhul, carnaval, Brasil! História linda, maravilhosa. Ela voou até a Alemanha pra ficar perto dele, conhecê-lo. Oh my god! Mas a gente sabia que os planos pro futuro, eles, assim, enquanto eu queria estar aqui, ele queria estar aqui, ou vice-versa, e a gente não tava achando um meio termo. E esse meio termo não ia acontecer, porque nós éramos pessoas diferentes. E aí a gente meio que terminou tudo. Então, hoje em dia, eu e o Oscar, nós somos amigos. Eu não o vi desde a viagem de forma presencialmente, até porque veio o Natal, veio meu aniversário, veio isso e aquilo, mas o carinho continua. A gente tá marcando de talvez ir fazer snowboard juntos. Ele queria que eu passasse o Natal com a família dele. Eu fiquei tipo, não acho que é uma boa ideia, né? Mas se serve de, assim, de conselho nesse vídeo, de que eu queria falar, é que muitas das vezes o amor da sua vida ou uma pessoa em potencial pode estar em lugares inusitados. Só que a gente tem que estar sensível para poder captar esse tipo de coisa. E também eu acho que você tem que ser madura o suficiente, emocionalmente falando, quando se trata de entrar em um novo relacionamento, principalmente com pessoas que viajam ou pessoas que não são do tipo de criação que você, do mesmo idioma que você, porque vai ter ruídos na comunicação, vai ter ruídos na forma de comer, na forma de se vestir, mas tem alguns ruídos que eles não são ruídos, eles são gritos, e esses gritos precisam ser tomados à atenção. Uma outra coisa que eu falo também bastante é que alguns defeitos a gente consegue lidar. Ah, tu olha em cima da cama, isso e aquilo. Só que tem alguns defeitos que a gente não suporta, e isso vai matando a gente, vai, tipo, tirando a paz. E pra você casar com alguém, você tem que casar com a pessoa que esses defeitos são ok, me irrita, mas ok, a gente conversa, a gente se ajusta. Agora, quando é uma coisa muito assim, red flag, desde o começo, e você sabe que isso não vai melhorar, isso só vai continuar te deixando estressada, não tem por que continuar. Porque a partir do momento que eu vi que esses gritos eram gritos de tipo assim, não vai dar certo, aqui não vai dar certo. Não, ele não vai mudar, isso só vai te estressar, ou você não vai mudar isso, você só vai estressar ele, e aí vai acabar aquele relacionamento que, tipo assim, a gente já começou querendo terminar, é melhor nem começar. Então, agora vocês sabem do meu gringo que eu tava namorando, mas daí agora já não tô mais namorando, mas ao mesmo tempo a gente não foi namorado, porque ele falou que eu era amiga dele, mas eu sentia que eu era namorada. A mãe dele me mandou mensagem falando que sentia muito pelo que tinha acontecido, mas que ela ainda tem um carinho muito grande por mim, que a porta da casa dela está aberta, e para uma alemã falar isso, olha, toquei fundo na alma dela. Mas foi muito bom esses tempos que eu pude passar com o Oscar como namorandinha,
Vamos ver agora como vão ser as cenas dos próximos capítulos, sendo amiga, mas o carinho continua, ele não é um sapo, mas ele também não é meu príncipe. E aí eu tô aí, né, na pista. Quer dizer, tô quietinha agora, cansei, mas se você tá assistindo esse vídeo, me manda... Brincadeira, mas não tô brincando. Mas eu espero que você tenha se comovido comigo nessa história. Não vou falar gostado, porque né, a gente queria um final feliz. Queria estar aqui falando, gente, eu tô namorando com um gringo e ai meu Deus, e passando Natal com a minha sogrinha. Não. Mas eu espero que você tenha visto que é necessário, sim, colocar a emoção e a razão para funcionarem juntos. E por mais que as coisas são um conto de fadas, quando a pessoa está viajando para o seu país, você tem que conhecer ela no habitat natural. Então, do mesmo jeito que ele me conhecia no meu habitat natural no Brasil, e ele veio me conhecer aqui na Alemanha, eu também tive o prazer de conhecer ele no Brasil, na Alemanha, em outra viagem. E foi aí que eu pude ver que realmente não ia dar certo. Mas, por hoje é isso. Preciso até agora sair com as minhas amigas para poder dar um up. Mas por hoje é só. Um beijo. Não esquece seu like, se inscrever e também assistir os outros vídeos que eu falo sobre o carnaval, Suíça, sobre várias coisas boas aqui no canal. Tchau!